Fala, rapaziada do Polêmico Tricolor 1918. Vamos lá. Vamos fazer um vídeo aqui sobre a eliminação de ontem, que foi um absurdo. Os dois jogos do Fortaleza na Sul-Americana contra o Corinthians foi patético, foi horroroso, foi ridículo. E a gente tem alguns pontos para pontuar aqui com vocês, de alguns jogadores. Eu vou deixar a minha opinião, espero que vocês deixem a sua. Mas deixando bem claro que é sem o fanatismo, sem o ídolo, nada. Para mim não existe nenhum ídolo no Fortaleza que está jogando no clube. Vamos lá. O Fortaleza foi eliminado pelo Corinthians. Perdeu no primeiro jogo 2-0, aqui na Arena Castelão. E no segundo jogo, perdeu por 3-0. O primeiro jogo, escalação totalmente apática, time horroroso. No meio desse confronto, teve o Bahia. A gente conseguiu vencer do Bahia por 4-1. E o que dá ali? Pensamos que a gente ia para a Neoquímica Arena com outra fisionomia. Mas não. O Vojvoda continuou colocando jogadores que não dá para vestir a camisa do Fortaleza. Com todo respeito aos atletas que eu vou falar, eu tenho muito respeito aos atletas a um atleta que eu vou falar, eu tenho muito respeito, porque tem história no clube. Vou deixar ele por último, que é o senhor Tinga. Primeiro eu vou falar do Pedro Augusto. O Pedro Augusto, com todo respeito ao atleta, para mim ele não tá à altura para vestir a camisa do Fortaleza. O Pedro Augusto é jogador para jogar na Série B, Série C. É tempo passado, Pedro Augusto. Para mim ele deveria não ficar no Fortaleza para 2025. Pedro Augusto é um dos caras que a gente não sabe. Ele não sabe o que é o Pedro Augusto. O que o Pedro Augusto faz dentro do campo. Não sabe. Para mim ele não deveria ficar. Outro jogador que eu vou citar aqui, que muita gente vai discordar, é o senhor Tite. O Tite já é um jogador de idade já avançada. A gente sabe que ele num contra um ele não consegue acompanhar ninguém. E ele nos últimos jogos não vem jogando como era antes. Sendo colocado sempre. Ou ele ou Cardona. Um dos dois entra. Só que fica a minha opinião sobre esses dois jogadores, que tanto Cardona como o senhor Tite é jogadores que não dá para vestir a camisa do Fortaleza. Se a gente pensa em conquistar competições grandes, a gente tem que ter jogadores à altura. A gente tem que ter um zagueiro ponta que chega ali que tenha condição física, que tenha posse física de chegar e tomar uma bola, que possa acompanhar um jogador do adversário. E esses dois jogadores, infelizmente, não dá para vestir a camisa do Fortaleza. Mas, infelizmente, o Cardona tem que ficar. E o Tite deveria ser emprestado. Mas a gente sabe que os contratos que a diretoria fez, a maioria desses caras vão ficar até 2025, 2027. A gente sabe disso. Outro jogador que é um cara que ele é o Pitbull. Lucas Sacha. Lucas Sacha é um cara que joga bem 10 jogos e outro não. Lucas Sacha jogou bem quando chegou aqui naquela reformulação do Fortaleza, que tinha Carlos Alexandre, que tinha Thiago Galhardo, Pedro Rocha, e assim vai. Para mim o Lucas Sacha também deveria ser emprestado ou pensado. A realidade é essa. Mas o que eu vou falar aqui pra vocês é uma coisa muito séria. Agora eu vou citar dois jogadores que pra mim quando o Machuca chegou, eu não sei que porra quem trouxe esse cara. O Machuca, pagaram 15 milhões no Machuca e pagam uma bala. O que o Machuca faz hoje no Fortaleza? Qual foi o jogo bem que o Machuca fez? Eu quero que você comente aqui. Qual foi o jogo que o Machuca fez? Que porra, o Machuca jogou muito. Se for contar, foi um clássico. E olhe lá. O Machuca ele entra, vem pro CT, finge que corre, vai pra casa, volta pra concentrar, viaja com o clube, come dos melhores comidas, tem banheira, tem tudo. É um jogador que não faz nada. Não agrega no time. Não dá aquele... Não entra no jogo e não decide um jogo. E pra mim o Machuca não deveria ficar em 2025.
E o outro, eu tenho respeito máximo ao senhor Tinga. Para muita gente ele é ídolo, é o nosso capitão eterno. Não, não é o nosso capitão eterno. Porque quando você fala que ele é o capitão eterno, você só pode estar de sacanagem com os que passaram. Entendeu? O Tinga tem sua história no clube, tem que ser respeitado, tem sim. Mas infelizmente nos últimos jogos, o Tinga vem falhando muito. Mas ele tem crédito porque é o que ele já fez. Mas não é assim. O futebol não é assim. O futebol ele é momento. E o senhor Tinga vem caindo no seu futebol há muito tempo. Se a gente quer disputar uma Libertadores em 2025, a gente tem que trazer jogadores que sejam titular. Trouxeram o Mancuso. O Mancuso não tem ritmo de jogo. Porque é um jogo sim, um jogo não. Porque sempre tem que colocar o Tinga. Com todo respeito que eu tenho um Tinga, pra mim já deveria se aposentar e ser dirigente de futebol, auxiliar técnico do Vojvoda, qualquer coisa inventa pra ele lá. Dá um salário pra ele legal, pra ele ficar ajudando lá na equipe. Quem sabe mais na frente pode se tornar um técnico do Fortaleza. Mais na frente, quando o Vojvoda pensar em sair do Fortaleza. Porque bola, infelizmente o Tinga não dá mais. Então esses jogadores que eu citei são jogadores que pra mim não ficariam em 2025. Não ficariam em 2025. Teria que ter uma renovação. Porque se a gente quer pensar em disputar título, a gente tem que ter jogador à altura. Não é trazer um igual ao Tite. Não é. Tem que trazer um melhor do que o Tite. Essa é a minha realidade. E o que você pensa, torcedor, sobre isso? Comenta aqui, deixa seu like. E para finalizar o vídeo, lembrando a vocês, quando bater a meta de 2.000 inscritos, a gente vai estar sorteando uma camisa oficial do Fortaleza. Se inscreve no meu canal, ativa o sininho das notificações, papoca no like sempre para fortalecer o trabalho.